Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom ver vocês novamente aqui terça-feira, juntinho. E hoje... Rô, cadê meus slides, Rô? Vou ter que dar aula no Gogó, é? Nossa. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que é espíritos. Tá? Então, a gente vai fazer alguns combinados agora, no início da aula, para vocês depois não ficarem chateados comigo, tá bom? Primeiro, podem fazer perguntas, sim, a qualquer momento. Eu só vou pedir que levante a mão e aguarde o monitor levar o microfone. Essas aulas são gravadas, vão ficar depois no YouTube. E o internauta que vai assistir também quer ouvir a pergunta, né? É estranho uma resposta sem a gente ouvir a pergunta. Fora que, às vezes, os colegas também querem ouvir na sala, porque a dúvida de um é a dúvida do outro, ok? Então, esse é o primeiro combinado aí que eu quero fazer com vocês. Outra coisa, a gente tem um conteúdo bem amplo para dar conta. É muito tema, e, normalmente, é um conteúdo que gera, né, perguntas, curiosidades. Então, se alguém começar a fazer, se muitas perguntas começarem a surgir, que vão fugir muito do tema de hoje, e que eu sei que vai ser abordado em outra aula, eu vou pedir licença e vou falar carinhosamente. Olha, aguarde um pouquinho, é o tema de tal aula, né? Se der para responder dentro do contexto da gente, sem problema algum, ok? Aí ninguém vai ficar chateado comigo, né? Então, tá, beleza. É porque, senão, a gente não dá conta do conteúdo da gente aqui. Né? Em 2 horinhas é muita coisa para a gente falar, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que aqui ninguém é dono da verdade. Né? Eu não sou dono da verdade, a ciência não é dona da verdade, a religião não é dona da verdade. Todos nós estamos aqui em busca da mesma coisa, aprender, a nos conhecermos, a entender quem somos. Né? A gente está aqui, todo mundo, na mesma jornada. Quem está aqui conversando, vocês que estão aí. Então, aqui eu vou trazer ideias daquilo que eu já li, de que eu, Tânia, entendo hoje como as minhas verdades, que, a qualquer momento, também podem mudar. Né? Porque a própria doutrina espírita, né, Kardec já dizia isso, é uma doutrina progressista, que vai evoluir conforme o homem evolui, com o conhecimento, né, que não é para a gente ficar estático. Então, o conhecimento é assim, é dinâmico. Né? Então, a gente vai conversar sobre ideias, e aqui tudo é válido, tudo tem que ser... A única regrinha mesmo aqui é o respeito à diversidade, às opiniões, certo? Ok? Então, vamos lá. Rodrigo, desliga essa da frente aqui para ver se melhora um pouquinho. Melhorou, né? É estranho, está distorcida a cor. Pronto. Então, o nosso tema, aula 3, espíritos. Né? Vamos seguir aí. E vou deixar essa telinha em branco aí, escrito espírito. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, de forma sincera, tirando qualquer coisa que você já possa ter ouvido nessa casa a respeito de espírito, espiritualidade. Na sinceridade, quando você fala espírito, qual é a primeira imagem que chega na sua mente? Qual é a primeira imagem? Eu quero que vocês me digam. Agora, é para ser sincero. Qual é a primeira imagem? Então, assim, ninguém pensa em nada? Alma. Mas que tipo de alma? Uma alma? Uma alma que nos dá a própria vida, né? Uma alma que nos dá a própria vida. Vamos lá. O viver, né? Que é incorporado, que está aqui, que alimenta esse corpo. Tá. Vamos mais. Vamos lá. Mais no simples mesmo. Não tá muito elaborado aí já. Quero saber, assim, quando você pensa assim, que eu falo espírito, entrou um espírito na sua casa. Eu vejo um vulto branco como um lençol. Um vulto branco. Assombração. Que mais? Eu gostei. Agora você foi sincera. Assombração. Que mais? Eu fiquei impressionada com a primeira, né? Porque Ah. eu nunca pensei dessa forma, é a verdade, né? Ah. Mas eu penso logo
uma coisa assombrosa. Assim. Assombração, né? Coisa assustadora, né? Fantasma. Que mais? Morte. E que mais? O que vai pelo nosso imaginário? Lá atrás, ó. Porque é para a gente trabalhar no nosso imaginário mesmo, né? Que vem aqui, que está aqui embutido na nossa mente, no nosso pensamento. Boa noite. Boa noite. Espírito, eu penso, é uma criatura divina fora do corpo físico. Nossa, mas esse aluno do básico está muito evoluído. Seu nome? Vicente. Obrigada, seu Vicente. Ali, ó. Boa noite. Boa noite. Eu penso, meu nome é Cris. Oi, Cris. Eu penso no que era ensinado na igreja que eu fui formada, Sim. que era obsessores, na verdade, não, como é que chama, meu Deus, na igreja evangélica, agora eu esqueci, mas sempre, o inimigo. Ah, o inimigo. É. Demônio, né? Tipo demônio, é. inimigo. Ah, beleza. Mas também tem uma outra coisa que habita no popular, que é o oposto do demônio, é o quê? Oi? Os anjos, né? Também tem o oposto, né? O demônio, o anjo. Então, na realidade, né? E o cinema contribuiu muito com isso, né? Casa mal assombrada, né? Zumbi, tudo morto-vivo, né? Então, tudo que veio da imagem de espírito que chegou até a gente é tudo para a maldade, tudo para fazer mal, para destruir, para matar, para assombrar, para prejudicar. Então, essa é a ideia que fica aqui e que fica incutida no nosso imaginário. Aí contribui muito ainda, né, a religião trazendo que esse contato com os espíritos é errado, que isso é coisa do demônio, né, que isso não... Então, essas coisas vão ficando, né, vão ficando impregnadas aqui na nossa consciência, né, no nosso inconsciente, melhor dizendo, e a gente tem isso. Então, a primeira coisa que você pensa, porque o único fantasma bonzinho que eu vi, que é da minha fase de criança, eu vou agora denunciar a minha idade. Qual foi? Gasparzinho. É o único que era bonzinho. E era incompreendido, coitado, né? Sofria pra caramba porque ele era incompreendido. Então, na realidade, as imagens que a gente tem são que habitam no nosso imaginário, no nosso inconsciente, são exatamente essas. E o medo. Né? Aí eu pergunto, sinceramente, quem tem medo de espírito? Levanta a mão, tem que ser sincero. Você está numa casa espírita. Oi, os dedinhos, né? Aí eu vou fazer outra pergunta. O que você faz quando acorda de manhã e se olha no espelho? Você sai correndo porque está com medo? Não? E aí, às vezes dá vontade. Concordo, às vezes a gente tem vontade de sair voando, correndo mesmo, né? Gente, por quê? Sinto lhe informar, mas você é um espírito. Nós somos espíritos. E aí, vou fazer o quê? Qual é a minha diferença? A diferença é porque eu estou aqui num corpo material, um corpo físico, e o desencarnado não possui esse corpo físico. Mas existe. Ele é real. Né? Não deixou de ser um ser humano, uma pessoa, porque desencarnou e não está num corpo físico. Né? Então, vamos adiante. Posso seguir? Então, vamos lá. Quebrou o gelo um pouquinho, né? A cara dessa moça está bem espantada, viu? E eu garanto que, se aparecesse alguns espíritos aqui, muita gente saia correndo, viu? Tem muito espírita que tem medo de espírito. Vamos lá. Pronto. Vamos falar um pouquinho dos objetivos da nossa aula de hoje. Né? Nossa aula não, nosso encontro. Demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado. Objetivos específicos: apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos, explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos, e apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. É bem pouquinha coisa, meia-noite a gente sai daqui tranquilo, viu? A gente pede uma pizza. Né? Eu acho que Adenauer, não sei o que ele pensou quando ele montou esse plano de aula, mas a gente vai conseguir, a gente vence. Vamos lá.
Pronto, só relembrando, quem lembra da primeira aula que Laísa deu aqui, que ela perguntou para que serve o Espiritismo? Para que serve o Espiritismo? Vocês lembram? Muita gente falou, para reforma pessoal, para ajudar o próximo, tudo isso foi dito, foi dentro de conta, mas tem uma coisa que é um objetivo do Espiritismo. Qual é? Qual? Não, isso aí foi Kardec que fez, viu? Está lá. Não é isso que eu quero, não. Ele fez tudo isso para quê? Para quê? Também, né? Esse aqui, inclusive, é a coisa que eu mais fala nessa casa aqui, fala que a gente não está aqui para formar espíritas. Hã? Autoconhecimento. Não, também, mas não é isso. Lembra que falou isso aqui? O Espiritismo é a doutrina que trata do quê? Da origem e do destino dos espíritos, de suas relações com o mundo material. Tá? Então, é isso que busca o Espiritismo. Né? Tudo isso para que a gente se veja como espírito, para que a gente pratique o autoconhecimento, que a partir daí nos tornemos pessoas melhores, espíritos melhores, e para que isso a gente contribua para a sociedade. Tudo isso está, né, acaba sendo, vamos dizer assim, uma consequência de tudo isso, mas o objetivo é esse. Entender, né, a nossa origem, a nossa natureza, entender o nosso propósito, que somos, né, nossas relações, e para onde a gente vai? Olha uma base filosófica que está aí. O Espiritismo não tem uma base filosófica? A filosofia? Pois está aí. Tá bom? Só para a gente relembrar isso aí. Eu trago aqui essa citaçãozinha, não, citação não, essa citação de Zimmermann, que fala o seguinte, que a comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, em todas as civilizações, profetas, sacerdotes, videntes, xamãs, adivinhos, pitonisas, curadores, magos, feiticeiros prestavam-se a intermediações mediúnicas, se prestavam ao contato mediúnico, contato com espíritos. Então, eram médiuns, pessoas que conseguiam, né, se comunicar com pessoas já desencarnadas, que já estavam em um outro plano de existência. Então, cada um no seu tempo, na sua época, dentro de suas crenças, se utilizava dessa mediunidade de formas diferentes, né, dentro daquele contexto em que ele vivia da sociedade, né, e tinham aí representações muito fortes, né, que muitas vezes, inclusive, contribuindo para a estruturação da própria sociedade. E a religião se apropriou muito, né, da mediunidade. Mas esse é um outro assunto para quando a gente for estudar mediunidade, tá certo? E eu trago aí algumas pinturas rupestres, né, porque escavações e estudos arqueológicos e achados dessas pinturas rupestres já mostravam, né, que o homem, lá desde a época que ele encarna no primitivo, ele já traz dentro dele, né, essa busca do divino, essa busca do algo mais, essa busca que vai além do plano terreno. E isso era representado em suas figuras. No tempo lá da era do mamute, eles já enterravam seus mortos, né, com um funeral mesmo, uma cova, enterravam com seus pertences, com ferramentas de trabalho, dando a entender como se ele fosse precisar e utilizar disso. Outra coisa muito interessante também é que, quando um deles, né, desencarnava, morria, eles botavam o crânio na porta, não, porque não tinha porta, né, na entrada da caverna, para que o morto não voltasse novamente, não pudesse entrar. Aí eu pergunto, ora, como é que ele, na mente, como é que ele sabia que aquele morto ia voltar? Que percepção é essa de uma pessoa que mal conseguia, né, não tinha a complexidade de pensamento, de raciocínio, de, né, de elaboração que nós temos hoje,
Da onde veio esse conhecimento dela para que ela soubesse que era possível alguém que desencarnou voltar? Né? Então, vários e vários relatos, descobertas vêm dando essa ideia de que, de alguma forma, esse homem primitivo já tinha contato com espíritos, né? Através da mediunidade. Né? Então, só para a gente... Deixa eu pegar aqui, que eu já vou beber. Que é isso aqui, justamente, que eu estava falando. Então, só para a gente começar a ir bem lá atrás. Aí a gente vai dar um saltinho e lembrar aqui, quem conhece aí é o... que é isso aí? Oráculo de Delfos, né? Os oráculos eram templos que eram erguidos para os deuses, né? Os deuses gregos e romanos, né? Onde você tinha toda uma ritualística de pitonisas, que eram sacerdotisas, né? Que entravam num transe, e, através deste transe, através de um ritual, né? Uma fumacinha que era provocado pelas folhas de louro, queima de folha de louro, né? Elas entravam em transe e, na realidade, mediunizavam e recebiam mensagens do além, mensagem de espíritos. Nesse momento da sociedade, na realidade, eu estou dando exemplo do oráculo de Delfos, mas assim, isso acontecia em outras sociedades aí, Egito, China, Índia. Então, ela recebia as mensagens, e foi um momento que as pessoas se consultavam muito com o oráculo. Então, existe essa brincadeira, né? Quer saber? Pergunta por oráculo. Então, eles, de fato, iam aos templos para se consultar com o oráculo, para saber das coisas do cotidiano da vida. Porque, para eles, era normal isso. Né? Ah, eu estou pensando em fazer um negócio. Pergunta por oráculo se vai dar tudo bem. Ah, eu vou casar. Então, todo o cotidiano da vida deles, para eles era normal esse contato com o mundo espiritual, e ele era através dessas sacerdotisas que eram médiuns, né? E conseguiam, né, entrar em transe. E na China também você tinha o próprio Egito, os sacerdotes, né, egípcios, abaixo do faraó, só os sacerdotes. Esses sacerdotes eram médiuns que tinham muitos tipos de mediunidade, tinham contato de vidência, né, clarividência, materialização, vários dos fenômenos que a gente vê mediúnico na Bíblia, os sacerdotes egípcios também produziam, porque eram médiuns. Não? Então, e tinham esse contato aí, né, com os espíritos também. Joana d'Arc. Quem conhece a história de Joana d'Arc? Teve até um filme, né? Muito bonito, né? Joana d'Arc era uma médium, né? Que aos 12 anos ela ouviu as vozes de 3 arcanjos, né? Que foi Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, que convocou ela para que ela fosse lutar no exército e defender o rei dela, né? Contra o domínio da Inglaterra. E assim ela fez. E ela teve muito sucesso nas incursões, nas batalhas dela, muito orientadas pelos espíritos. E ela falava constantemente que conversava com eles. Ela foi morta, né? Foi condenada à fogueira, aos 19 anos. Ela não negou o fato disso. Claro que houve outros interesses políticos na época. Ela não foi queimada só porque ela era médium, né? Também foi, mas foi o meio que foi utilizado aí como uma justificativa para isso. Então, ela era uma médium aí que falava com espíritos. Emanuel Swedenborg, né? Ele é fantástico. Você consegue muito material dele, se você pesquisar na internet. Tem um livro que é a História do Espiritismo, que é muito bom também. Eu tenho ele aqui até nas referências, que conta um pouco da história desse médium. Ele era um homem da ciência, né? Era sueco, fazia parte do parlamento. Ele era inventor, teólogo, filósofo, astrônomo, pesquisador de geologia e anatomia e catedrático em matemática poliglota. Era um homem da ciência. Não era um homem místico, né? Espiritualista, nada disso. E ele era um médium que tinha
ele tinha uma conexão incrível. Para vocês terem uma ideia, ele, muito antes aí de Kardec, né, de lançamento do Livro dos Espíritos, ele já falava de esferas espirituais. Swedenborg já falava em anjos e demônios serem pessoas em níveis evolutivos diferentes. Ele falava de um corpo espiritual que revestia o espírito. Ele já falava de muitas coisas que depois o Espiritismo trouxe também. Então, por quê? Porque ele tinha contato, e ele fala isso. Ele tinha um contato direto com a espiritualidade, e ele dizia isso, ó: o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver perfeitamente, desperto, o que se passava do outro lado e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Então, ele tinha muita informação. Ele conseguia muita informação do plano espiritual a partir desses contatos. Tem até uma história em que ele consegue visualizar um incêndio. Ele estava numa cidade, eu acho que a uns 800 quilômetros de Estocolmo, e houve um grande incêndio. E ele estava jantando na casa de amigos. E ele visualiza isso através da mediunidade dele. E, naquela época, não tinha celular, WhatsApp, nada disso, porque hoje o negócio é instantâneo, né? E ele comenta isso, né? Dias depois, ele fica sabendo que, de fato, ocorreu isso naquele dia, naquela hora, né? E vamos só aqui relembrar que a gente viu aí na primeira aula os fenômenos de Hainsville, com as irmãs Fox, que foi o que culminou, né, o próprio Espiritismo. Porque, a partir daí, houve uma verdadeira, como chama Doyle, invasão dos espíritos, que começaram a se manifestar, né, se mostrar, dizer assim, ó, eu existo, eu estou aqui. Né? Existe uma inteligência que permanece, que continua. Então, eles começaram, a partir de mesas girantes, pancadas na parede e vários fenômenos de materialização que comprovavam a existência de mentes, de inteligências fora do corpo. Né? Então, inicia aí com as irmãs Catarina e Margaret. Depois do evento que ocorre na casa dela, das pancadas nas paredes, elas participam de várias sessões mediúnicas, né, de vários efeitos, né, algumas delas viraram verdadeiros shows, né, muitas deram origem, inclusive, às reuniões. Depois disso, deu origem às reuniões mediúnicas, sérias mesmo, de estudo e tudo, mas começou muito de uma maneira bem frívola mesmo, bem do dia a dia, né, de curiosidade. Mas, enfim, o objetivo, parece, dos espíritos naquele momento é de aparecer. Olha, eu estou aqui e dizer que eu existo, né? Eu permaneço, né? Eu não sou só um corpo. Né? Então, aqui é um dos salões muito famosos da época, o Corinthians Hall, né? Onde aconteciam, né, entre esse e vários outros. Né? Essas demonstrações públicas, né? Que era o resultado do primeiro núcleo de estudos, viram, né, depois. Isaac Post implementa um sistema de comunicação através de um alfabeto para a formação de palavras, onde cada letra correspondia a um número determinado de pancadas. Então, foi a primeira forma, né, para formar frases mais longas. Agora, imagine, né, cada letra do alfabeto, uma pancada, 2 pancadas, C, 3 pancadas. Imagine para formar uma frase. Né? Depois, isso evoluiu para a escrita, que vinha numas cestinhas, né, para, finalmente, vir a psicografia. Mas, inicialmente, é assim. E o interessante é que, quando é identificado que aquele espírito das pancadas era esse Charles Rosman, né, eles tentaram encontrar, no primeiro momento, o corpo, e não acharam. Em 1910, numa das escavações que eles estavam, né, acho que de demolição, algo da casa, eles conseguem encontrar, né, cabelos e ossos comprovando, né, do mascate, comprovando a história, né, que foi contada pelas irmãs. As mesas girantes, né, que foi o que chamou a atenção de Kardec, que chamou a atenção de William Crookes
e de vários, né, da comunidade, vamos dizer assim, científica, né, da época. Os médiuns se sentavam em torno da mesa, né, e, através da mediunidade de efeitos físicos, né, os espíritos se utilizavam ali e faziam com que a mesa levitasse e dançasse, né, e, através de um código de alfabeto, respondiam perguntas, né, batendo com os pezinhos, né. Então, Kardec, isso chamou a atenção de Kardec, que começou a questionar que como uma mesa, né, poderia responder perguntas, que deveria ter uma inteligência por trás daquilo, né? Então, isso foi uma das... E ele foi muito interessante. Ele, não sei se vocês lembram, ele era magnetizador, né? Era o auge do estudo do magnetismo na época. E Kardec, ele vai estudar esses efeitos das mesas girantes, pensando em explicar isso através do magnetismo. Oi. Tânia, era só colocar uma coisa. Eu vivenciei, quando adolescente, eu acho que tem mais alguém, se for da minha faixa etária, que nós fazíamos o jogo do espírito com os copos. Sim. A gente botava o alfabeto todo e os números. E fazia as perguntas onde o copo mudava, se movimentava. respondia perguntas. Entendeu? Nós ficávamos assim, adorávamos aquilo. Porque eu perguntava, vamos casar? Vamos passar esse ano, né, de ano e tudo. E aconteceu uma vez, que nós perguntamos uma coisa. Eu tinha um tio alcoólatra. E aí nós fizemos uma... Bote mais perto, tudo que eu falei. Aí nós fizemos uma pergunta, e quem estava, segundo o que a gente observou, era o espírito da minha avó. E ela mandava um recado para meu pai que tomasse conta dele, que não o abandonasse. E aí nós contamos para meu pai isso, e ele ficou assim super preocupado e nos proibiu de, então, nós usarmos este recurso. Então, foi assim que abandonamos. Mas usamos bastante isso. Teve uma época que se fazia muito isso. E eu achei engraçado, assim, eu não cheguei nessa brincadeira, né? Não, nem por causa de idade, mas assim, não cheguei a brincar com isso. Mas teve muita gente que foi achando que era na brincadeira, e quando movimentava o copo saía correndo, né? Ou então os fenômenos de efeitos físicos acabavam tomando uma amplitude maior além daquela brincadeira. Então, muita gente aí levou algum susto aí, passou algum sufoco nessa brincadeira aí. Esse aqui é o William Crookes, né? A gente já viu os estudos dele, vocês vão ver melhor depois e rever em a aula de Reencarnação e Ciência. Ele também foi outro cientista que chamou a atenção dele, né, os eventos espíritas. Ele começou a pesquisar e ele se deteve muito aos fenômenos de materialização de espíritos, né? E ele estudou muito uma médium, que era a Florence Cook, que materializava um espírito, o corpo inteiro do espírito. E ele materializava a ponto dela se tornar tangível, de poder ser tocada. Certo? Desculpa. Oi? Né? Então, ele pesava, ele fazia reuniões, né, com pouquíssimas pessoas, tudo muito blindado, né, porque ele queria ter um método muito científico também, porque, na época, a ciência estava... Né, então, um método muito assim para poder registrar aquilo. Ele fotografava, ele pesava, ele media, ele tirava batimentos cardíacos, né, do espírito materializado. Então, ele fez vários estudos, várias fotos para aquela época, né, que era muito difícil tirar foto, né, como agora, que a gente tira 1000 fotos no celular, né, era muito difícil. E ele fazia todo aquele ambiente necessário para que a materialização ocorresse, né. E, depois de vários estudos que ele fez, né, ele chegou a uma conclusão, né. Ele foi para a comunidade científica e disse o seguinte: não digo que é possível, digo que é real. Porque, né,
ele comprovou para ele era real, porque ele fez essas pesquisas e teve a oportunidade de ver a médium ali, estar sozinha com a médium no lugar, ver o espírito se materializar e poder tocar, né, e fazer todo o trabalho, né, todo o experimento dele. Esses aqui eu não vou comentar agora, porque é da reencarnação e ciência, mas isso é para trazer para a atualidade um pouco, né? Também são pessoas que têm trabalhos muito consistentes, muito robustos, né? Que comprovam a existência dos espíritos. Trabalhos na linha de reencarnação, na linha de memórias de vidas passadas, de marcas de nascença, trabalhos também com regressão de memória. Então, no caso, Hernani Guimarães, ele é brasileiro, contemporâneo de Ian Stevenson. Ele era um engenheiro e parapsicólogo. Ele fez vários trabalhos também na linha de reencarnação de crianças que lembravam, né, de suas vidas passadas. Né. Ian Stevenson, também médico, diretor do departamento de psiquiatria, ele era psiquiatra, né. E ele fez um trabalho ali, criou um departamento nessa Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos ele é de ponta no estudo, né, que não tem ligação com a religião. Eles estudam, é estudo mesmo, científico, de reencarnação, de corpo espiritual. Eles estudam isso de uma forma muito séria. Ellen Van Bach, que era uma psicóloga, e que ela fazia, através de hipnose, ela promovia a regressão, né? Coletivas, inclusive. E ela fazia essa regressão de memórias, né? E ela traz um trabalho muito bacana também, muito consistente. Jim Tucker, que continua o trabalho de Ian Stevenson também, né? Também dessa linha de crianças com recordação de vidas passadas. E a gente traz a Alexander Moreira, que teve, inclusive, aqui, né? Ele fez um livro junto com mais 2 autores, que agora eu não consigo lembrar o nome. Eles estiveram fazendo uma palestra aqui no centro, né, com o livro dele aqui, autografando o livro. Ele faz um compilado de várias pesquisas que foram publicadas em revistas científicas muito sérias, trazendo, comprovando a questão da reencarnação, trazendo os casos sugestivos de reencarnação. Ele faz o trabalho dele, as pesquisas dele nessa universidade de Juiz de Fora, e trabalha muito com a mediunidade, né? Muito com a mediunidade. E a gente, fora isso, tem vários outros, né, fazendo um trabalho mais sério. Pronto. E a gente vai falar um pouquinho agora, né? Isso é só para a gente trazer um apanhado rapidinho, né, para entrar na questão do espírito, para a gente tentar entender um pouco essa origem e essa natureza do espírito. O que os espíritos trouxeram para nós a respeito disso? Agora, para falar da origem e natureza do espírito, a gente precisa primeiro entender uma coisinha, ou lembrar, ou ver pela primeira vez, não sei, o que nós chamamos de elementos gerais do universo, que é a Trindade Universal. Alguém sabe o que é essa Trindade Universal? Alguém já ouviu falar? Que elementos gerais da natureza? Já falando trindade, são 3. Né? Trindade, 3. Nós temos 3 elementos gerais da natureza. Que elementos seriam esses? Esse aí é uma outra coisinha que a gente vai chegar lá na frente. Não é isso ainda. Na natureza só existem 3 elementos. Não é quimicamente falando, não. Não é química. Ninguém. Então, vou falar. Então, eu vou falar. Olha aí, ó. Deus, Espírito e matéria. São esses 3 elementos da natureza. Deus, que vocês já viram com Paulo de Tarso, que foi maravilhoso. Aliás, saí daqui muito pensativa, pensando que depois daquela aula vinha eu fiquei preocupada. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Né? Que está lá a questão 1 dizendo que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não foi isso? O Livro dos Espíritos nos traz isso. Eu não vou falar disso, porque não tem a mesma propriedade de Paulo. Tá bom? Tem o Espírito. O que traz a questão 23 do Livro dos Espíritos?
o princípio, ele chega e diz assim, quando Kardec pergunta o que é o espírito, ele vai lá e diz assim, é o princípio inteligente do universo. Responde algo para nós? Dá uma dúvida tremenda, né? Dá uma interrogação do tamanho do mundo, né? Eu disse, poxa, mas não consegui, mas tudo bem, né? Kardec não se conformou só com essa resposta. Ele foi um pouquinho mais para frente, né? Que a gente vai ver. E matéria. E ele fala que essa matéria, né, é uma condensação do que ele chama de fluido cósmico universal. Paulo falou até disso, né? Que seria tipo uma derivação do fluido divino, né? Que ele fala. Fluido cósmico universal. Ele fala que esse fluido é a partir desse fluido cósmico universal que tudo na natureza é criado. Tudo que tem as constelações, Sol, nós, a cadeira, tudo. Tudo é uma variação desse fluido cósmico universal, condensado de formas diferentes. Ok? Mas vamos seguir um pouquinho, tá bom? Aí ele não estava ali satisfeito, né, que é o princípio inteligente do universo, ele segue e pergunta, e qual a natureza íntima do espírito? Ele queria saber o que é, tem forma, o que é, tem cor, tem cheiro, como é que é essa questão? Como é que é esse espírito? Aí ele pergunta, o espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe o nada de fato. Aqui nós estamos preenchidos. A gente pode não ver, mas algo existe aqui em torno de nós. A gente não vê o ar, mas existe, né? Que é formado de moléculas. Então, não existe o nada. Aí você olha uma resposta dela, você vai dizer assim, não é fácil de ser analisado pela vossa linguagem. E aí, quando eu comecei a ULI, eu não era espírita. Comecei a ULI, né? Eu li o negócio deles, comecei a ler e me irritava profundamente. Você está dizendo que eu sou burra? Que eu não sou capaz de compreender? Me explique. Por que você não me explica que eu vou entender? E, ao longo da minha jornada e da minha caminhada aqui na ULI, né, eu comecei a pensar bem o que isso significa. Significaria, você não é capaz de entender. E eu brinco e faço sempre uma analogia com aquele homem primitivo que eu mostrei lá no início, aquele homem da caverna, que tinha uma vida muito simples, né? Ele vivia praticamente de forma muito instintiva, né? Ele precisava caçar para comer, correr para não ser morto por uma fera, achar uma caverna para se abrigar, pegar uma fêmea pelos cabelos, arrastar para se reproduzir, e acabou. A complexidade da vida dessa pessoa é isso, ele não entendia o universo que ele vivia. Se estourava dava um raio, um trovão, ele tinha medo, porque ele não entendia. E, muitas vezes, né, ao longo da história dele, delegou aquilo como sendo um deus, sendo uma divindade. Né? Ele não entendia. Né? Ele não entendia o que era o fogo quando ele conseguiu fazer isso. Ele não entendia nada disso. Agora, você imagina pegar este homem primitivo, com essa capacidade de raciocínio, que é muito pequeno de elaborar, e colocar hoje na nossa sociedade. Já pararam para pensar que ele vai bugar? Ele vai bugar. Você vai estar com o celular na mão, falando, e ele vai olhar aquilo, e por mais que você diga para ele, isso aqui é um aparelho de comunicação que eu posso falar com as pessoas, eu posso, inclusive, ver as pessoas hoje, coisa que, para a gente, era inimaginável há um tempo atrás. Ele vai compreender o que você está falando? Não. Ele vai estar no meio a gente bota ele lá no trânsito lá do Iguatemi, né? Carro para cá, carro para lá. Ele vai entender o que está acontecendo no entorno dele, por mais que você explique que é um veículo movimentado, com motor, né, movido a um combustível. Entendem? Então, meu raciocínio hoje para entender, quando eles dizem que a gente não tem capacidade de entender, é porque, na real, tem muita coisa que a gente não é capaz de entender ainda, dentro daquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já compreende. Né? Então, o conhecimento vai chegando a gente à medida que a gente consegue compreender ele. Né?
Então, eu fiquei com menos raiva dos espíritos, não achei que eles estavam me chamando de burra por causa disso, né? Pronto. Na questão 24, que negocinho é aquele que tem aí, hein, Rodrigo? O espírito é sinônimo da matéria ou sua propriedade, como as cores são propriedades da luz e do som e do ar. Aí ele continua ainda tentando ver se tem alguma forma de onde ele pode tirar algo que a gente consiga, né, materializar e entender. Aí a resposta: ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Então, aqui ele dá a dica que o princípio inteligente do universo é o espírito. Ele é que molda a matéria, ele trabalha a matéria, ele se une à matéria, e a matéria só tem vida, só faz o que faz, só age, só sente, porque tem um espírito animando essa matéria. Então, para que a matéria se torne inteligente, precisa o espírito. Então, você vê o corpo de Tânia, aqui, esse personagem, pilotado pelo espírito que eu sou aqui. Eu estou representando, eu sou a representação desse espírito. No momento em que eu desencarno, esse corpo não tem absolutamente vida nenhuma. Quem já viu, né, a pessoa ali, a pessoa, depois que desencarna, o espírito desencarna, que vê ali o defunto, literalmente, é um boneco, que não tem expressão nenhuma, não tem vida nenhuma, é uma casca que não tem nada. Por quê? Porque a vida, a vitalidade, o que dá vida àquilo, o que anima aquilo, não está mais lá. Não está mais lá. Então, é isso que ele está dizendo aí. Teria, então, o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? Acho que eles não tinham falado perene da Trindade, né? A resposta: sim. E, acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe, é a Trindade universal. Acima de tudo isso, a nossa fonte criadora, a geradora, esse Deus que cada um está aí dentro, né, reverberando ainda desde tudo que Paulo falou. Está aí, acima de tudo isso. Como é, se é, do jeito que é muito pessoal, é muito íntimo, mas, de fato, existe uma fonte que gera tudo isso. Então, ele responde aí, é a Trindade universal. Pronto. E na questão 76, lá vai ele de novo. Ele está aí cercando, tentando. Que definição se pode dar dos espíritos? Então, afinal, ele está tentando descobrir o que é esse tal espírito. Então, ele foi por outro meio aí, Foi por outro meio. Aí a resposta: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, ele determina aí que, embora eu saiba que esse personagem aqui é uma representação do espírito, na realidade, a dimensão em que meu espírito habita não é essa. Estou me manifestando, ele está se manifestando nessa dimensão através do nosso corpo físico. Certo? A gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre essa questão dos corpos, certo? Os corpos que o espírito se utiliza para se manifestar nas dimensões que ele vive. Alguma coisa? Posso seguir? Está tranquilo até agora, gente? Vocês estão muito quietinhos. Dizem que é duas coisas, ou porque está muito ruim ou porque está muito bom. Vamos descobrir lá na frente, né? Vamos lá. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o que foi e é gerado por Deus. Então, nós somos criados como princípios espirituais. Deus não cria um espírito prontinho. Pá, você é um espírito. Você é um espírito. Ele não cria isso. Ele cria um princípio espiritual que guarda dentro dele a potência de se tornar um espírito. E esse
princípio espiritual vai se desenvolver nas diversas possibilidades que ele tem de se associar à matéria. Então, ele vai estagiar, vamos dizer assim, vai se desenvolver através do reino mineral. Qual é o reino mais simples, né? É o mineral primeiro. Depois do mineral vem o quê? O vegetal. Depois do vegetal vem o quê? O animal. Para depois vir o humano. Então, ele vai passando esse princípio, né, que é um princípio inteligente, esse princípio espiritual. Ele chega lá, né, num primeiro momento ainda, se associa à matéria, e ele vai aprender ali o que aquela experiência, a atração, por exemplo, né, dos minerais, vai ficar ali durante um tempo, muito tempo. Quando ele já tiver se apropriado de tudo que é necessário lá, ele vai agora experienciar um outro tipo de matéria que já tem uma vitalidade, né? Já tem um sistema de nutrição, já tem uma sensibilidade captando, por exemplo, fazendo a sua fotossíntese. Então, ele já vai aprender outros princípios. Sensibilidade, por exemplo, é uma delas. Quando ele vai para o reino animal, deixa eu só finalizar aqui, ele vai encontrar uma outra formação, um sistema reprodutivo mais elaborado. Vem aí uma coisa muito importante para a sobrevivência, que é o quê? O instinto. Né? Um sistema digestivo muito mais elaborado. Né? Uma possibilidade de relação muito maior, embora ainda seja muito coletivo, ainda é muito coletivo o pensamento, mas olha que diferença já é a experiência. Quando esse princípio espiritual já estagiou aí pelas várias formas, animais, várias experiências, e que ele toma consciência de si mesmo, ele se habilita a começar a se utilizar de um corpo humano. Né? Mas isso é para a evolução. Então, o espírito é uma resultante dessas experiências que ele vai acumulando, enquanto ele é criado como um princípio, que tem essa potência de se tornar um espírito, e que vai se desenvolvendo pelas diversas experiências, do mais simples ao mais complexo, para chegar até o espírito. Ok? Não está ok ainda, né? Pronto, pode falar. Gente, eu sou totalmente leiga, não riam da minha pergunta. Não tem problema, vou rir não, prometo. Então, quer dizer que a gente pode ter sido um animalzinho e depois virar humano? Não. E pode ser o contrário, eu vir humano e depois voltar a ser um animal? Voltar a ser um animal? Não. Deixa eu falar. Na verdade, você é um espírito. Certo. Que está numa experiência humana. Certo. Você nunca foi um cachorrinho. Você era um princípio espiritual passando pela experiência ali no cachorrinho. Deu para entender a diferença? Mas não é que você é o cachorro. Ali é um corpo, é uma experiência que você está vivendo ali. Mas, de fato, você é um princípio espiritual. Eu sou um espírito, me utilizando de um corpo humano para viver essa experiência. Deu para entender um pouquinho a diferença? Mais ou menos. Viu? Né? Mas a gente já passou pelas experiências todas adquirindo aí, viu? Mas isso é aula de evolução, gente. Oi. Espera aí, só um pouquinho. Se for muito para a aula de evolução... Não, tem que ser com o microfone mesmo, Ritinha. Oi. Quando a gente vê alguns relatos que no plano espiritual existem esses bichinhos, tá? Os cachorrinhos correndo pelo campo, no lago, nosso lar, vamos dar um exemplo. Sim. E nas colônias espirituais. Isso seria os espíritos que habitam nessa região, que plasmam imagens que sejam conhecidas, referências das suas vidas, como plasmam
parede, cadeira, mesa, para tornar aquele ambiente ali parecido com o lugar que ele habitou? Ou é esse princípio espiritual do cachorrinho que, de fato, está ali, formando aquela imagem como se fosse o espírito? Posso te mandar para um umbral agora? Posso te mandar para um umbral agora? Olha a pergunta que ela me faz. Ô, Rita, eu não sei. Eu sei que existe, sim, quando os animaizinhos, os princípios espirituais desencarnam, né, você tem, de fato, né, esses bichinhos mesmo, que são os animais que normalmente retornam com muita rapidez, né? Eles não ficam no plano espiritual muito tempo. E acredito que também pode ser imagens plasmadas da mesma forma que se plasma a casa, que se plasma tudo. Eu acredito que as duas possibilidades. Mas tem bichinhos também, né, que voltam. Na questão 80, 81, no Livro dos Espíritos, diz que Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, Ele está sempre criando princípios espirituais que estão se desenvolvendo, né, chegando a espíritos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E, assim, quando fala que habita no mundo que não é um mundo material, né, na realidade, não é só o nosso orbe, não é só a Terra, né? O universo todo é povoado de espíritos. Né? Não é só a Terra, né? Acho que todo mundo aqui já chegou a achar que só aqui que existe vida, né? Com esses milhões e trilhões, sei lá, de galáxias que nós temos. Vamos falar um pouquinho do fluido cósmico universal. Eu tive muita dificuldade de entender isso. Muita dificuldade. Porque eu ficava imaginando fluido. Mas o que é esse fluido? Como é esse fluido? Como é que eu posso estar envolvida por esse fluido? E essa imagem aí me trouxe muito. E depois, lendo o livro Evolução em Dois Mundos, fechou muito para que eu pudesse entender esse fluido cósmico universal. Eu fico imaginando, vamos imaginar um mar, um oceano, cheio de peixinhos, aí, nadando. Eles estão imersos num fluido, não estão? Eles estão. Nesse fluido aí, eles vivem, eles habitam aí. Eles se movimentam aí. Eles se alimentam aí. Eles se reproduzem aí. Dentro desse oceano, você tem vegetação, você tem um reino mineral, né? Reino mineral, vegetal, animal. Você tem toda uma dinâmica de vida aí dentro. Concordam comigo? Será que os peixinhos percebem que eles estão envolvidos por essa água? Eu fico pensando. Da mesma forma que a gente está aqui envolvido pelo ar, a gente sente o ar, mas a gente não consegue ver. Aí eu comecei a entender que nós somos envolvidos por esse fluido cósmico universal, que é uma matéria, mas ela é tão sutil, tão sutil, tão sutil, que eu não consigo perceber com os meus olhos. Por quê? Ela tem uma vibração muito diferente da vibração da matéria mais densa, que é a matéria que a gente está habituada e que dá forma, né, que a gente vê da forma, numa cadeira, num corpo, que a gente é capaz de ver com os nossos olhos, sentir com a nossa pele, sentir o aroma, né, com os nossos olfatos. Por quê? Porque nós percebemos a nossa realidade a partir do quê? Dos 5 sentidos. Né? Então, os 5 sentidos são como órgãos de captação, né, que captam a vibração da matéria aqui. Ó, a gente consegue perceber aqui. É como se estivessem calibrados, aferidos, para eu perceber essa vibração de matéria. Eu não tenho como perceber, né, a matéria do fluido cósmico universal, porque ela é muito sutil. Esse é o princípio para a gente entender a formação das construções no mundo espiritual. É matéria? É matéria. Mas que tipo de matéria? Por que eu não vejo os espíritos? Que depois a gente vai ver que não é o espírito em si que a gente vê, mas um corpo espiritual. Por que a gente não vê? Porque os nossos olhos não estão preparados, não são equipamentos próprios para isso. Então, será que os equipamentos dos peixinhos, dos crustáceos, também estão preparados para isso?
Boa noite. Boa noite. Você falou que, então, os nossos olhos eles não estão calibrados para ver os espíritos. Então, no caso dos médios videntes, eles estão calibrados? Não. Eles se utilizam de um outro órgão chamado mediunidade, que não pertence ao plano físico, pertence à mente, que está no plano espiritual. Então, eles conseguem, através da mediunidade, esse contato. Mas não é com os olhos. Você não vê o espírito com os olhos. Quando você estiver na aula de mediunidade, a gente vai falar bastante disso. Você não vê o espírito com os olhos. Se o espírito aparecer na sua frente, você fechar o olho, você vai continuar vendo o espírito. Não adianta apagar a luz, não adianta nada disso. Né? Porque não é com os olhos que você está vendo. Está lá, ó, é interno, é na mente. É através da mediunidade, que é como se fosse um órgão de sentido do espírito. Certo? Então, deu para entender o meu raciocínio, como eu fui pensando nisso, para poder entender esse fluido. Então, ó, todo o universo é constituído desse fluido, é a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações das mais variadas. Aí ela vai sofrer modificação. O meu corpo sofre a modificação de acordo com as minhas necessidades, né? De acordo com aquilo que eu preciso para o meu aprendizado. A gente vai ver isso em processamento da reencarnação. Toda a matéria que está aqui na Terra sofre também modificações de acordo com o nosso orbe, das condições de temperatura, de pressão, de tudo como é que o nosso planeta também sofre alterações. Então, tudo sofre. O fluido cósmico é o plasma divino, Austou, criador ou força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Está lá de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, em Evolução em 2 Mundos. Ok? Tá bom? Posso seguir? Aqui, ó, tem um dedinho aqui. Tem um espírito levantando o dedinho aí. Não, é um espírito encarnado. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida. A gente, quando fala do fluido cósmico universal, a gente vê que você falou em relação ao ar, né? Então, o ar, a gente percebe que tudo tem uma função. Do porquê? Por que a gente não vê o ar? Porque ele tem a função para a gente respirar. Então, esse fluido vem numa dimensão, não digo plasmática, né? Mas mais diferenciada. E a minha dúvida é o seguinte: o fluido cósmico universal, ele tem uma relação com o fluido vital? Não, o fluido cósmico universal. Imagine que todos os fluidos, toda a matéria é originada desse fluido. Tudo é originado daí. Desde o mais sutil até o mais denso, todos eles. Inclusive o que vai dar a vitalidade. Até do vital, né? Tá? Tudo isso, tudo vem do fluido cósmico universal. Inclusive, por exemplo, que a gente vai ver aí um corpo, que é o nosso corpo vital, ele traz do fluido cósmico universal, né? E isso aí vai ser trabalhado dentro de um corpo. A gente já chega lá, e eu acho que vai ficar mais claro para você. Okay. Tem um slide aí na frente, tá bom? Posso seguir? Pronto. Então, aqui, só para trazer, né, para a gente fechar um pouquinho, Adenauer traz, e está no livro de vocês, né, esse trecho que eu acho muito bacana. O espírito constitui numa resultante da evolução do princípio espiritual. Lembra aquilo que eu falei? Vai lá do Deus cria o princípio espiritual com a potência de ser um espírito. Vai estagiando no reino mineral, vegetal, animal, até entender a sua, né, adquirir uma individualidade e se habilitar a encarnar num corpo humano. Certo? Então, vira um espírito. Naquele momento, ele não é mais princípio. Ele é um espírito. Tem uma consciência de si, né? Se estruturou um ego, se desenvolveu uma capacidade de elaborar diferente, né? Já entende a sua individualidade. Pronto. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nela. E a gente vai ter um bloco só de leis de Deus, para entender o que são essas leis de Deus. São só
Lei de Deus, você vai ver que é muito abrangente, porque ela explica o funcionamento de todas as coisas. Não é só do ponto de vista moral. E tem ponto de vista, de fato, físicas, também são leis físicas. Então, é como eu compreendo o mundo, né? A vida, a minha relação com o outro. Isso tem a ver com as leis de Deus. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar no corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é a consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Deu para fechar com o que a gente conversou até agora? Ficou claro isso no livro? Boa noite. Boa noite. Eu li, quando eu fui ler o 3º capítulo Sim. da aula de hoje, Sim. eu fiquei confusa com o perispírito. Você pode... Eu vou chegar lá. Ah. Vou chegar lá. Esse povo está, né? Então, todo mundo aplicado, né? Lendo o livro, muito bom. A gente vai chegar lá. Pronto. Então, vamos tentar aqui formular, de fato, o que é esse espírito. Da mesma forma que nós tentamos personificar Deus, materializar Deus para a gente entender, porque a forma mais fácil, a gente fica tentando fazer isso a mesma coisa com o espírito, né? A gente quer dar uma forma, quer entender, né? Então, vamos tentar aqui trazer ideias também sobre esse espírito. Então, eu posso dizer que é uma pessoa, porque aqui vocês vão ouvir dizer muito que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Eu estou aqui hoje, Tânia, eu desencarno, vou para o plano espiritual, eu deixo de ser o que eu sou? Eu deixo de ser o que eu sou? Se eu sou um espírito em evolução, vou chegar lá igualzinha, gente, que eu sou. Se eu sou gente ruim, eu vou chegar gente ruim. Tem jeito, não. Aí vou ter oportunidade de aprender, ter outros acessos, tudo. Vou votar um serzinho melhor? Provavelmente, né? Se eu for uma pessoa que tive uma construção bacana aqui, vou chegar lá e vou encontrar gente boa também para me receber. Como é que é? Eu vou me juntar com a minha turma, né? Com a mesma vibe. É assim que fala? Por quê? Porque essa é uma construção minha. Né? Então, por que eu tenho medo de espíritos desencarnados? Porque não está no corpo físico? Se um amigo muito querido meu desencarna e depois ele aparece para mim, eu vou fechar, vou sair correndo e dizer que eu não quero ver ele? Se uma mãe desencarna e vier falar com você, você vai ter medo dela, ela vai passar a ser um demônio, alguém que quer lhe prejudicar? Né? Cadê? Depende da mãe, né? E depende do amigo também, né? Às vezes. Mas é para a gente pensar. Que a gente não deixa de ser o que é porque desencarnou. Se a gente leva tudo que a gente... Né? Se a nossa consciência permanece, se a nossa essência permanece. Então, vamos lá. Então, são pessoas que... É uma pessoa que vive e sobrevive à morte do corpo físico. Outra consideração é a essência do ser humano que difere da matéria. Ele não tem nada a ver com a matéria, ele se utiliza da matéria para se manifestar. Apenas isso. Ele precisa desse corpo aqui para poder andar aqui no mundo material. O espírito não pode vir direto para cá, assim. Ele precisa, é igual um astronauta que não consegue chegar na Lua direto, ele precisa de uma roupinha para estar lá. Então, o espírito precisa desse corpo para se manifestar aqui. Utiliza um corpo para se manifestar físico ou perispiritual. A gente vai entrar lá no perispírito, viu? Ele vai se utilizar de um ou de outro. Depois a gente vê. Para se manifestar nas diferentes dimensões da vida. Aqui nós estamos na dimensão material mais densa. Eu me utilizo desse corpo físico mais denso para poder, nessa vibração de matéria, para eu poder me manifestar, eu preciso desse corpo com essa densidade. Quando eu desencarno, eu preciso de um corpo capaz de que eu possa me manifestar numa realidade mais sutil, uma vibração mais intensa,
uma matéria diferente, eu me utilizo do meu corpo perispiritual. A gente vai chegar lá, viu? Certo? Aquilo, o espírito é aquilo que pensa, que age, que elabora, que sente com ou sem um corpo físico. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, por exemplo, quando ele aparece na mediunidade, ele aparece na forma do corpo físico que ele tinha na última encarnação, ou ele aparece como? Ele pode aparecer, sim, na forma do corpo físico, ou ele pode vir a mudar a sua aparência, porque o perispírito, a gente vai falar das propriedades, e ele tem uma propriedade chamada plasticidade. Então, ele consegue moldar, mas isso vai depender de quanto você já sabe fazer isso. Como tudo na vida, né? É tudo como eu aprendo, mas é possível. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ver bem isso em reencarnação. Quando a gente desencarna, imediatamente, a forma é a forma do seu corpo. Por quê? Porque você ainda está muito ligado ao plano material, né? À medida que você passa um tempo no plano astral, você consegue, sim, se tiver capacidade para isso, moldar, né? Então, eu acho que eu vou querer ser um pouquinho mais alta, né? Posso tirar umas ruguinhas, assim, né? Pode fazer não precisa nem cirurgião plástico, gente. Pessoa, que maravilha, coisa deliciosa, né? Ou alguns espíritos, muitas vezes, às vezes, se apresentam com a forma de outras personagens que viveram em outras vidas, por exemplo, né? Pode acontecer. Ser espírito é ter vindo de um princípio espiritual que evoluiu a ter uma inteligência, a pensar, a sentir e a se determinar eu. Essa aí é a forma mais resumidinha daquilo que a gente falou. Certo? Ficou claro aí? Tudo para dizer que a gente chegou de princípio, toda a construção é para que a gente chegou de princípio espiritual para virar espírito. Boa noite. Em relação ao início da encarnação, que é um tema bastante discutido, principalmente na medicina, relacionado ao aborto, se essa vida inicia na concepção, com 5, 6 semanas, quando o coração começa a bater, ou quando aquele feto tem um sistema nervoso, à luz do espiritismo. Existe um espírito ali naquele feto do tamanho de um grão de No momento que nida, já existe um espírito ali. Tá? Você vai ver bem isso em processamento da reencarnação. Mostra exatamente esse momento, né? Que acontece isso. No momento em que nida ali, já existe um espírito, já existe uma vida, e um espírito atuando na modelação daquele feto, inclusive. Modelando esse corpo. Vocês vão ver, essa aula é muito interessante. Pronto? Posso seguir? Vai vindo, né, as curiosidades de aula à frente, né? E aí, a gente vai falar de perispírito. Lembra que eu falei que aqui na matéria eu me utilizo de um corpo material, de uma matéria mais densa, que é um produto do fluido cósmico universal, mas muito mais condensado. Certo? Pronto. Como é que eu penso de uma forma da vibração? Como um elemento da natureza que a gente conhece muito bem, que eu consigo, através da mudança da vibração das moléculas, mudar de estado. Isso é coisa de colégio. Experiência de colégio. Da minha época era 1º grau, viu, gente? É fundamental agora, né? Gente, qual é o produto que todo mundo conhece que muda de estado? Tá bom, a água, né? Pronto, a água no estado com a temperatura natural, ela é líquida, não é isso? As moléculas estão ali arrumadas e organizadas, que ela tem aquele aspecto líquido. Quando eu aqueço essa água a 100 graus, o que acontece com as moléculas? Elas se agitam, começam a vibrar, né? A vibrar mais alto e vão se separando. O que acontece com a água? Ela vira vapor. Elas já estão bem, né, as moléculas separadinhas. Mas eu ainda consigo ver. Não é verdade? Eu consigo ver, ainda com os meus olhos. Porque ela ainda está numa vibração que eu consigo, com os meus olhos, ver. Se eu colocar uma temperatura industrial, que toda vez eu não lembro se é 500 graus, tem uma temperatura industrial aí que se utiliza,
essa água, a molécula vai agitar e vai vibrar numa intensidade tal que ela não vai mais nem virar. Não, você não vê mais o vapor. Mas, se você botar a mão, você vai queimar muito feio, porque ela permanece, a matéria está ali ainda, mas a molécula está vibrando numa temperatura, numa velocidade tal que eu não consigo mais enxergar. Ela deixou de existir? Não. Deu para entender o princípio do que é vibração na matéria? Viu? Pronto. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos. A morte é uma passagem, é um portalzinho, é uma viagem que você vai fazer. Você deixou o corpo físico aqui, porque você já não está mais nessa dimensão, e você vai para a dimensão astral. Vai lá para o mundo espiritual. Mas eu preciso de um corpo para me manifestar, porque aquela não é a dimensão do espírito ainda. Da mesma forma que ele precisa de um corpo aqui, ele precisa de um corpo lá. Então, ele se utiliza de um corpo chamado perispírito. Então, ele leva um perispírito. Esse perispírito é como se fosse a nosso banco de dados. Tudo está armazenado lá. Toda a essência do que eu sou, toda a minha história, todas as minhas experiências, a minha mente está lá. Porque, assim, a psicologia estuda a mente. A mente está onde mesmo? Há quem diga que está no cérebro. Mas está onde essa mente? Onde estão esses pensamentos? Onde estão esses sentimentos, essas emoções? Onde está a essência que me movimenta a viver? Da onde sai esse impulso a acordar todo dia, a realizar, a conquistar? O que é isso? É hormônio só? É eletricidade? O que é isso? O que me move? Já parou para pensar o que me move realmente? Será que eu nasci para crescer, estudar, me formar, trabalhar, casar, me reproduzir, morrer? Será que é isso mesmo? E tudo que eu aprendi, gente, tudo que eu sou, tudo que eu formei, vai para onde isso? Vai aí? Se até a lei de Lavoisier diz que na natureza tudo, nada se perde, tudo se transforma, será que a essência do que é o espírito, essa criação divina, vai se perder assim? É de pensar, né? É de pensar. Eu prefiro pensar que não. Quem não quiser pensar, quem quiser achar que não, que toda a dinâmica da vida, que é materialista, que tudo ocorre na matéria, beleza. Está certo também, cada um com o seu pensamento. Mas, e esse perispírito é interessante. Vamos falar um pouquinho dele. Na etimologia da palavra, ele vem do grego, de peri, significa entorno, e do latim spiritus, alma, vou chamar aqui de espírito. Então, é algo que está em torno do espírito. O que ele é? É o envoltório sutil e perene do espírito. Então, é um envoltório do espírito. É um corpo que está a serviço do espírito. Sutil, porque é uma matéria de uma sutileza muito grande. Dita quintessenciada, de tão sutil que é. Perene, porque ela permanece, o corpo morre, mas ela fica. E toda a minha essência e tudo que eu sou está lá. Minhas emoções, todas elas, viu? Boas, ruins, bons sentimentos, maus pensamentos, tudo está lá, tudo que eu sou. Porque eu não sou só gente boa. A gente não é só gente boa, tem hora que a gente é gente ruim também, bem ruim. A gente está assim, está nesse nível evolutivo aí, oscilando lá e cá. Formado pelo fluido cósmico universal, também, da mesma forma que o nosso corpo é uma condensação do fluido cósmico universal, o perispírito também. Então, ele é matéria. Sua matéria é muito sutil, quintessenciada. Sua natureza varia com a evolução do espírito do orbe que habitará. Que interessante. A densidade dessa matéria, a luminosidade dessa matéria, todas as propriedades que a gente vai ver que ele tem é diretamente ligado
ao nível evolutivo que cada um de nós temos. O quanto nós já nos depuramos, o quanto nós já entendemos, o quanto nós já adquirimos autoconhecimento do que nós somos. Então, quanto mais eu cresço, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu integro as leis de Deus, mais a minha matéria do perispírito é sutil. Possibilita a interação com os meios, né, espiritual e físico. Então, ele é dito que ele é o intermediário. Okay, tem uma mãozinha aqui. É o intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Então, ele serve como meio, né? É um intermediário. Diga. Oi, boa noite. Boa noite. É o seguinte, uma dúvida que eu tenho várias dúvidas, mas não sei se essa está para o momento agora, mas é o seguinte. Bom, se essa criação, Deus, né, que cria, não é? Tudo que está no todo do universo, inclusive, não é? As experiências nos diversos, né? Nos reinos e tal. Então, a pergunta é, por que nós temos que aprender, evoluir? Porque, né, estamos aqui para, não é, aprender, evoluir, para a gente sair dessa fase mais, não é, digamos assim, densa, com todos esses problemas que a gente vê no mundo, né, para ir para outro patamar, né, um processo evolutivo. A minha pergunta é, por que Deus, né, traz experiências para os diversos, né, e espíritos que tem que evoluir muito mais do que outros espíritos, ou seja, essa questão entre bem e mal, né? Como é capaz de Deus produzir uma centelha, né? Um princípio espiritual que vai se desenvolver em espírito e que é, sei lá, um grande matador, um grande... Entendeu? Deus não criou nada disso. Deus cria princípios espirituais simples e ignorantes. Ele cria todo mundo igual. Você vai ver aí na lei de igualdade, em lei de Deus, ele cria todo mundo igual. Ele não pegou um princípiozinho e disse assim, você é uma sementinha do mal, você é uma sementinha do bem. Ele não fez isso. Ele criou todo mundo igual. A criação é igual para todo mundo. Ele está criando. A gente se deu a oportunidade, todo mundo tem a oportunidade de evoluir da mesma forma. O que difere as coisas? Por que você tem um grupo de pessoas com as mesmas oportunidades, com a mesma coisa, e as pessoas fazem as coisas diferentes? Porque fazem o quê? Escolhas diferentes. São as nossas escolhas. Como a gente ainda está no princípio da nossa caminhada, a gente tem muita ignorância. Então, a gente está aqui para trabalhar a nossa ignorância. A gente está aqui para também aprender a trabalhar as nossas emoções, porque as nossas emoções estão ainda... A gente ainda tem muito ódio, a gente tem muita raiva, a gente tem muitos ciúmes, a gente tem muito... Então, a gente está trabalhando isso. E cada experiência vai ser diferente, porque depende de cada espírito. Tem espírito que já conseguiu entender alguma coisa a mais, já conseguiu integrar mais. Né? Outro ainda não, outros ainda vivem mais no instinto. Vamos pensar que existem vários espíritos que estão em estágios diferentes. Você pega aqui pessoas, somos iguais? Somos diferentes, somos individualidades com experiências diferentes, com sentimentos diferentes, com formas de pensar diferentes. Né? Então, as escolhas é que fazem com que a gente mude. Agora, Deus não criou o bem ou o mal, dizer assim, você é uma semente boa e você é uma semente ruim. Né? Cada um vai desenvolvendo da forma que escolhe. Talvez eu esteja fazendo uma pergunta muito ignorante, mas... Não, pode fazer. Não sei se eu vou saber responder, viu? Tive. Quando o espírito encarna pela primeira vez, eles são criados todos iguais, né, para viver as mesmas coisas e dali fazer suas escolhas. Existe um conhecimento de como que esses espíritos encarnam pela primeira vez, porque cada família já traz sua bagagem. E o espírito que encarnou pela primeira vez naquela família, como é que ele
ter as mesmas oportunidades do espírito que encarnou pela primeira vez numa outra família? Porque as primeiras encarnações já não vem numa famíliazinha no nível que a gente está. As primeiras encarnações são primitivas. O homem primitivo são as primeiras encarnações. Por exemplo, no nosso orbe já não encarnam espíritos a primeira vez, porque você já não tem mais as condições do planeta primitiva. Eles vão encarnar em planetas primitivos. Entendeu? Aí eles só vão desenvolver. Eles só vão desenvolver, eles só vão migrar de um orbe para outro quando eles já estiverem num processo evolutivo que já não é mais primitivo, entendeu? Aí eles vão indo. Mas, por exemplo, aqui não tem como encarnar ter uma primeira encarnação. É primitiva, não é que você... eu fui princípio espiritual, agora eu vou fazer minha primeira encarnação, eu vou voltar para uma família, vou... Não é assim, entendeu? São as primitivas. Uma boa pergunta dela. Oi. Tânia, Oi. ali apareceu escrito que diz assim, e Deus continua criando. Como é esse processo? Não sei. Boa pergunta, eu queria saber. Quem souber, me fale, tá? É a pergunta de $1 milhão. É igual aquela outra que tem na Bíblia, né? Quando tem 7 vezes. Não. Né? Aí uma questão. Para onde vão não tantos sei. espíritos depois? Como O universo é enorme. Hein? O universo é gigante. Sim, mas é infinito. É complicada essa abstração. É. Ali, só um momentinho ali, ó. Boa noite. Boa noite. Continuando o pensamento aqui das meninas. Sim. Eu vejo assim, né? Só para colocar. Sim, pode colocar. Eu vejo que... Porque, assim, a gente também tem as circunstâncias, né? Como você chega, você tem um ambiente. Inclusive, né, a gente vê no Espiritismo que a gente tornar o mundo sempre que dê oportunidades iguais, para que a gente possa ter, por exemplo, aprendizagem, estudar. Então, é uma coisa que você vai fazer para um espírito ter uma evolução boa. Então, o que eu vejo é que essa coisa do bem e do mal, na realidade, é um julgamento nosso. É coisa do homem, sem dúvida nenhuma. Sem coisa do bem e do mal, porque, na realidade, todos nós temos o potencial para fazer as duas coisas. Sim, perfeito. Né? Agora, pela situação, é como a gente, assim, de repente, numa situação de defesa, pode até matar alguém. Sim. Mesmo que se arrependa. Uhum. Mas é a circunstância, é o ambiente em que você vai estar. Então, até esse julgamento é do homem, né? Não é necessariamente de Deus. É isso que, às vezes, eu... É porque a gente leva muito a questão do Deus. Aí a gente vai para o Deus julgador, o punir. A gente traz isso... tem uma outra pessoa ali. Traz muito isso, tá? Agora, assim, vocês vão ouvir muito daqui para frente que eu concordo que existem circunstâncias, existem situações, mas existe uma coisa que é a soberania do espírito. E entender que a gente está exatamente onde precisa estar. A gente está exatamente algo que foi uma construção nossa. Então, mas eu estava no lugar errado, não é na hora errada, no lugar errado. Não existe isso. Existe a necessidade de aprendizado do espírito, por pior que possa parecer às vezes, né? Mas isso aí, a gente vai até falar um pouquinho, como processo educativo, vai falar um pouco disso, né? De o quanto também a gente precisa se apropriar disso e dizer assim, parem um pouquinho, aonde está a minha participação no que eu vivo hoje, no que eu sou hoje, com quem eu estou hoje, com o que eu faço hoje, né? Lembrar sempre que tem a soberania do espírito aí. Quem é o próximo aí? Não foi você que pediu? Hã? Diga. Tânia, eu queria tirar uma dúvida. Diga, Litinha. Fala, meu bem. Puxando o gancho que a colega aqui da frente falou, é como se o meio determinasse um pouco do que a gente é. Aí eu lembro daquela pergunta do Livro dos Espíritos, aonde está inscrita a lei? A lei está inscrita em nossas consciências. De um mesmo terreno, vamos dizer assim, a gente vê nascer bolôs
e a gente vê nascer lotos. Pois é. O meio ele não pode ser determinista de tudo, porque a gente vê, por exemplo, pessoas que vivem em condições muito, muito, muito difíceis, e essas pessoas transcendem tudo isso e continuam com a sua ética, com a sua moral, com o seu comportamento ilibado diante do mundo. Perfeito. Então, eu acho que realmente o meio não é determinista, apesar de ser bastante influenciador. E é difícil, é muito difícil. E aí é uma outra resposta que disse assim, para quê? Essa é uma das coisas que a gente está aprendendo a trabalhar. Apesar de tudo, eu, espírito, não vou agir dessa forma. Tem a ver. Tem aqui mais uma pergunta. Oi. Oi. Tá ouvindo? Tá baixinho demais. O que foi? Oi. Tá ouvindo? Fale mais alto para ver se vai. Oi. Agora foi. Não, eu ia só complementar a resposta da colega ali que ela perguntou. Que você já vem de muitas encarnações e hoje essa é a sua melhor versão. Sim, sim. E já complementando a sua resposta com a pergunta que ela fez aqui também, com relação à família, você escolhe a família que você vai reencarnar. Entendeu? Então, isso é uma questão do espírito, do aprendizado do espírito, no plano espiritual, até chegar aqui. Ele já está lá em processamento da reencarnação, hein? Falando até da família, hein? Rapaz, que vocês estão muito aplicados, viu? Nossa! Vou fazer uma pergunta também, que eu acho que é um pouco boba, mas assim, eu não... É uma curiosidade a pergunta. Eu não tenho um estudo aprofundado no espiritismo, apesar de frequentar, mas eu queria saber se perispírito e aura é a mesma coisa, ou se aura é extensão do perispírito. Não. A aura é um campo formado. Não é o perispírito, não. Não é um campo que se forma, né, através de vibração, mas não é o corpo, certo? Não é a mesma coisa. Vocês têm, no ciclo 2, tá, só um momentinho, no ciclo 2 tem uma aula, que inclusive eu dou essa aula, só de perispírito. É uma estrutura tão complexa, gente, tão rica e tão incrível, que é uma aula só dela. Aí a gente fala em aula, aprofunda um pouco, fala um pouquinho mais dos chakras ali. Depois vai ter uma aula só sobre chakras, né, que são centros de força. O ciclo 2 vai dar uma aprofundada aqui nessas questões aí. Diga. É só uma dúvida. Diga. E no raciocínio daquela ali. Tá falhando? Tá. A questão de... Tá falhando. A questão de escolhas, né? As escolhas determinam quem a gente vai ser ou quem a gente... Mas existe a questão da essência. Falando assim em relação à energia, de onde vem essa essência que a gente tem? É a mesma essência para todos os espíritos? Não sei se você entendeu, mas... Não, eu entendo aqui. Eu vou lhe dizer o que eu entendo, o que é a essência. A essência é o que você é. Essência. Eu não estou falando essência de energia, não é energia. Porque espírito não é energia, porque energia é matéria. Se espírito não é matéria, espírito é espírito, matéria é matéria, não é. Então, quando eu falo essência aqui, eu estou falando do espírito, da essência, do que você é, a pessoa que você é. Tudo o que você leva, traz, que você já integrou, é você. Essa é a essência. O que você é de verdade. Então, em todas as reencarnações, vai ser o mesmo espírito, a mesma essência, no caso. Essa essência, não é que é o mesmo... O espírito é sempre o mesmo, é você. Sim. Você vem se desenvolvendo. Então, a cada encarnação, você vai integrando mais conhecimento. Aí, sim. Mas o espírito é você. Porque você não morre. O espírito não morre, ele continua. Ele vai aprendendo, evoluindo. Ok? Vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Fornece inúmeras condições de ação ao espírito devido às suas propriedades. Que propriedades são essas? Olha só.
Propriedades, odor. Essa matéria tem um odor, mas é o cheiro mesmo. Nosso corpo não tem um odor próprio. A gente bota perfume, bota tudo, mas a pele, o nosso corpo tem um odor. O perispírito também tem um odor próprio dele, porque ele é matéria. Não é aqueles odores provocados, né, em reunião, que você cheira de éter, de flor, de perfume, não. É o odor próprio da matéria, do corpo, certo? Unicidade. O que é essa unicidade? Quando eu desencarno, esse corpo, eu estou dizendo que está armazenado toda a minha essência. Minha mente está lá, todos os meus conteúdos, todas as minhas sombras, todos os meus complexos, tudo o que eu sou enquanto ser humano, está lá. Então, unicidade, porque eu sou único. Toda a minha individualidade está lá. Está tudo registrado que eu sou, toda a minha história, desde quanto princípio espiritual, lá do mineral, até todas as minhas experiências pré-humanas e humanas estão lá. Tudo está armazenado lá. Densidade, ele tem densidade, a matéria tem densidade. Visibilidade, ele pode se tornar visível de duas formas. Ele pode se tornar visível para o médium, que tem vidência, porque quando a gente vê um espírito, na verdade, você está vendo o perispírito do espírito, que tem essa forma humana ainda. É o corpo de manifestação no plano astral. É esse corpo aí, certo? Plasticidade, ele se molda, foi o que eu expliquei para ela, que ela perguntou, e o corpo, né? Ele se apresenta imediatamente logo que desencarna com o corpo. Então, se uma criança desencarna, né, se cedo, né, uma criança desencarna, ela vai estar com o corpo de uma criança. Vai permanecer assim o espírito? Não. Com o tempo, ele vai adquirir a forma, né, adulta. Eu posso ficar mais jovem, posso ficar mais alto, posso me apresentar com outro personagem, a forma de alguém de uma outra encarnação, que eu me identifiquei, posso. Tangibilidade. Lembra dos experimentos de William Crookes, que tocou, ele pôde sentir o espírito, ficou tangível a matéria. Então, não é que passou a mão e atravessou, não. Tocou mesmo, de fato. Tocou, tanto que ele conseguiu ver a temperatura, né? Ver tudo direitinho. Tá? Corporeidade. Então, corporeidade, porque ele tem uma forma de corpo. Corporeidade. Luminosidade. É a luminosidade característica da matéria. Então, ela emite luz. Porque, quer dizer, eu vi um espírito de luz. Né? A gente fala assim, espírito de luz. É por conta da matéria. E essa a luminosidade tem uma relação, sim, evolutiva. Né? Tem, sim. Porque todas essas propriedades, quanto mais evoluído for o espírito, melhor ele se utiliza delas. Inclusive, a luminosidade fica maior. Bicorporeidade, essa é bem interessante. Eu não estou dizendo aí que eu tenho um corpo físico e um corpo perispiritual, não estou falando para vocês? Pronto. Esse corpo, eu tenho como... Alguém já ouviu falar em desdobramento? Né? Quando o corpo astral se afasta do corpo material, porque está tudo juntinho, viu, gente? A gente bota aí separado, mas, na realidade, todos os corpos estão interpenetrados, vibrando, com vibrações diferentes. Tem médiuns que conseguem promover o deslocamento, o desdobramento, permanecer com o corpo aqui, a Tânia dando aula, continua, o perispírito se desloca, vai lá para o outro salão e vai tocar, se materializa e vai tocar o salão. Fica visível para todo mundo e vai tocar o salão. Ou eu posso ficar visível apenas para os médiuns videntes. Santo Agostinho fez isso. Eurípides Barçanufo fez isso. Ele estava dando aula e fez um parto ao mesmo tempo. Ok? Chico faz. Então, vários. Por quê? Porque efetivamente, o espírito tem esses dois corpos. Então, ele desloca, afasta e fica utilizando os dois. Pense um carro. Tem lá motor, rodinha, direção. Se não tiver um motorista para pilotar, não vai para lugar nenhum, né? O espírito tem esse potencial de pilotar os dois corpos ao mesmo tempo, fazendo duas coisas. São poucos os médiuns que conseguem fazer isso. Não é fácil.
né? Pouquíssimos, são raros, né? Eu quero... É porque parece que eu vou organizando o pensamento da época, eu vejo que está tudo embaralhado. De novo. Mas a ideia é embaralhar mesmo, viu? Então, peraí. Você falou que está tudo junto. Então, aqui agora, habitando esse corpo material, está o meu perispírito, claro, o meu espírito que está dando vida a isso tudo. O meu perispírito, ele está aqui junto com o meu corpo físico? Molécula a molécula. Grudado a molécula. molécula. Gravado em você. Molécula a molécula. O perispírito. O perispírito. O perispírito também. Então, molécula a estamos aqui, digamos que é uma trindade aqui, né? Ah, você chegou bem no próximo tema. Então, eu vou seguir aqui um pouquinho, gente, porque já apontaram aqui para mim que eu não vou dar conta. Diga. Eu queria só falar, quando você deu a resposta à colega, que quando você fala de você e espírito, são duas coisas diferentes. Você é o personagem, o espírito Sim. é o espírito. E quando você morre, você fica aqui, mas o espírito, ele deixa, com o tempo, ele deixa... Meu corpo material fica aqui. Isso. Agora, o espírito, a essência que eu sou, permanece. Gente, deixa eu só seguir um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir terminar a aula, tá? Para aí que eu já volto para você. Deixa eu só seguir. Penetrabilidade para o corpo... Para o espírito, né, para o corpo perispiritual, não tem... a matéria não densa não é obstáculo, ele atravessa, né? E ponderabilidade, que ele pode ser pesado, inclusive, né? Então, vamos seguir aqui. Pronto. Então, aqui só para ilustrar, né, de forma didática, porque não é assim, mas vamos imaginar que o meu perispírito, que o espírito seja esse carocinho aí de abacate, o perispírito seria aí o perisperma, a polpa, né? E o corpo, essa mais grosseira, essa casca externa. Não é assim, é tudo, né, em sintonia. O espírito, propriamente dito, está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvidos por uma substância qualquer? Questão 93. Resposta. O espírito, para vós, está envolvido por uma substância vaporosa, mas ainda muito grosseira para nós. Bastante vaporosa, porém, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Assim como o germe de um fruto está envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório que, por comparação, podemos chamar de perispírito. Esse nome perispírito foi usado nessa questão pela primeira vez por Kardec. Não era chamado assim. Mas é um corpo conhecido milenarmente. Se você for ver em outras culturas... Pronto, alguém falou aí, hein, do trio aí, trindade. Aí, ó. Aí eu trago a natureza tríplice do homem encarnado. Por que a natureza tríplice do homem encarnado? Do lado, aqui, olhando nesse sentido, para a minha direita, o que é esse corpo? É o corpo material, o corpo físico. E aquela coisinha representada com uma luzinha que a gente não sabe como é que é. Tem gente que bota luzinha, raio, estrelinha, mas que a gente não sabe o que é. Eu posso dizer que é o... Não. Perispírito tem forma de quê? Do corpo, né? Pronto. Então, o que pode ser aquela coisinha amarela ali? O espírito, gente. Como eu não sei como representar, a gente bota aí numa bolinha amarela, certo? E o corpo do meio intermediário, que tem a forma do corpo material, é perispírito. Muito bem. Pronto, ó. Corpo físico é o domicílio temporário do espírito, veículo que permite a manifestação, experimentação e aprendizagem do espírito na dimensão material. Através dele, o espírito adquire experiências, se aprimora, integra aptidões e habilidades. Então, é o corpo que eu utilizo para aprender aqui. O espírito é a individualidade inteligente, né, criadas por Deus, são inicialmente criados simples e ignorantes, apresentam diferentes ordens conforme seu grau de perfeição, né, e têm como objetivo final a perfeição. Hoje, já a questão da perfeição, na realidade, está sendo meio que substituída a busca por si mesmo, a busca de entender quem eu sou, não a perfeição. Afinal, o que eu sou. Certo? E o perispírito, que é o envoltório do espírito, fluídico, semimaterial,
E é uma ligação entre o corpo físico e o espírito. Do corpo para o espírito transmite sensações. Do espírito para o corpo conduz impressões. Então, o espírito fica aí jogando, né? Mas ele é que determina tudo. Ele manda as mensagens para o perispírito, que transmite para o corpo, aí o corpo experiencia aqui, manda para o perispírito, o espírito manda para o espírito, ele fica fazendo esse jogo, né? Então, é isso. Deixa eu só avançar um pouquinho. Só que a gente falou da natureza tríplice do homem, só que nós não somos 3, nós somos 7. Nós temos 7 corpos. Vocês já ouviram falar nisso? Imagine, eu disse, gente, eu não dou conta de um. Né? Aí me desesperei quando me falaram que era 3. Aí, quando falou que é 7, e aí eu vou abrir a estrutura do perispírito. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Bom, então, eu trouxe, inclusive, algumas terminologias diferentes, né, de culturas diferentes. Né? Então, vamos lá. O primeiro corpo é o corpo físico, está ligado à matéria, né, que é esse corpo da gente aqui. O segundo corpo, olha, apareceu um corpo aí, ó, entre o perispírito e o corpo físico, apareceu um corpo chamado corpo vital. O que é esse corpo vital? É a bateria, é a nossa bateria. É o que carrega o nosso corpo físico e o nosso corpo astral. O perispírito, você começa ali do corpo emocional para trás. Vamos pensar que o corpo físico e o corpo vital, eles estão sendo modelados, formados já quando unida, né, em todo o desenvolvimento do feto. Quando desencarnamos, esse corpo ele deixa de existir, o corpo vital, né, porque ele está muito relacionado ao corpo físico, certo? Então, é a nossa bateria. Então, chamado de duplo etérico, né, ou corpo vital, é um corpo de energia. Depois nós temos um outro corpo chamado corpo emocional ou corpo astral. Ó. Esse emocional ainda está a forma do... E é ali que estão armazenadas todas essas emoções que a gente precisa trabalhar. Todas elas. Carregados aí de emoção. São núcleos aí. Depois disso, nós vamos para um plano mental. Mental inferior, que é o concreto, onde estão armazenados os nossos pensamentos, nosso banco de dados de pensamentos. Depois, o mental superior ou causal, que estão armazenados as nossas memórias, as nossas histórias. O corpo búdico, que é a sabedoria, a nossa consciência, onde está a nossa, né? Sabedoria. E o átmico, que é a consciência pura. Aí, em algumas culturas, se chama eu inferior, eu superior, né? Dali para baixo, do mental inferior para baixo, está ligado mais ao personagem, ao ego, ao eu. A esse personagem aqui. Diretamente ligado a nós. Do mental superior para cima, já tem mais ligação com o espírito. Porque é um banco de armazenamento já de tudo aquilo que já está mais elevado no ser humano. Não se desesperem. Tem um bocado de olho para mim. Porque isso é um assunto do perispírito. O interessante é entender a importância do perispírito como um banco de armazenamento de tudo que nós somos, em essência. Ok? Então, são veículos de manifestação dos espíritos. Né? Então, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito da dimensão material. O corpo vital é semimaterial, fluido, alimenta nosso corpo de vitalidade e tem ligação direta com o nosso sistema imunológico, através dos chakras. Eles estão ligados às nossas principais glândulas, timo, tireoide, várias glândulas, né? Corpo astral, aquele que eu falei das emoções. Nosso corpo emocional, sede de núcleos energéticos potencializados de afeto. Sede de corpo mental, sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais.
tudo que o espírito é em essência. Tem um corpo para as emoções, tem um corpo para questões psicológicas, né? Tudo que está na mente. A mental inferior, superior e búdico. Certo? Alimentação. O perispírito liga o espírito à matéria. A ligação do duplo etérico, esse corpo energético, ele se dá através dessas linhas de força, os nadis. Né? Nós temos no duplo etérico os chakras, que são centros de força, são vórtices, né? Que captam as energias dos fluidos, né? Usinam como se fossem usininhas, né? Densificam ou sutilizam essas energias para alimentar ou o corpo físico ou o corpo ou o perispírito, certo? Absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral. Então, ele tanto capta as energias do fluido cósmico universal, que vem do astral, como capta também as energias da Terra, através do chakra base. Olha os chakras aí. Rapidinho, só para a gente ver, porque também tem uma... Hã? Oi? Oi? Faltam 10? Diga. Diante de tudo que você falou aí, eu queria tirar uma dúvida. As doenças, elas, para chegar ao corpo físico, ela passa primeiro no perispírito, ela chega primeiro no perispírito para chegar ao corpo físico? Toda doença inicia do ponto de vista vibracional. Exatamente. Do ponto de vista vibracional. Quando ela chega no corpo físico, já é o mata-borrão. Tipo assim, ela vai expurgar aquilo ali, mas o corpo físico é o resultado do que está acontecendo, ó, internamente aí. Exatamente. E aí vem as emoções, tudo isso que, né? Mas é vibracional. Eu vou apresentar os chakras, mas rapidamente, ok? Chakra. Desliga aí. Diz que está dando microfonia nesse cantinho aí, Sussu. Chakras, né? Esse que nós chamamos de centro de força aqui, é uma palavra sânscrita que significa roda, círculo, discos, plexo. São centros de transferências e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. Ó, chakra básico é ligado às energias telúricas, né, energia da Terra. Né, os instintos ligados aos instintos básicos, o comer, o dormir, ao beber. Chakra sexual, ligado à vitalidade, à criatividade, entusiasmo, sexualidade e flexibilidade. Gástrico, emoções, penetração de alimento e fluidos, digestão e absorção. Cardíaco, sentimentos, emoção e equilíbrio. Laríngeo, comunicação, controle da fala e respiração. Frontal, sustentação dos sentidos, visão, tato, olfato e paladar. Coronário, consciência do espírito, se comunica, comanda os demais e recebe os estímulos do espírito. Isso aqui dá uma aula, viu, gente, no século II, porque eles, inclusive, estão ligados, cada um deles está ligado a uma glândula principal aí no corpo. E o desequilíbrio deles prejudica muito o corpo físico, né? Aqui, rapidamente falando sobre a classificação dos espíritos, existe uma escala espírita, está lá no Livro dos Espíritos. Então, os espíritos se organizam de acordo com os níveis evolutivos e por afinidades de propósito. Se vocês pensarem, nós fazemos isso aqui encarnados. Nós nos juntamos com espíritos, com pessoas que têm uma forma similar de pensar, que tenham a mesma sintonia, a mesma sinergia. É aquilo que eu brinquei, né? A gente se junta com pessoas na mesma vibe. Né? Então, a mesma coisa no mundo espiritual. A classificação dos espíritos baseia no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda tem que despojar. Da mesma forma que temos gente muito boa, temos gente também muito ruinzinhas. Também, quando desencarnamos, continuamos da mesma forma e vamos procurar a nossa turma, né? E aí eu trago essa frase que é muito interessante, antes de eu apresentar a escala espírita, que é importante a gente entender, que está lá na questão 100, em observações preliminares. Essa classificação nada tem de absoluta.
Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau ao outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Alguém disse assim, né? Tem horas que nós somos muito bons, tem horas que nós somos muito ruins, tem horas que somos capazes de fazer coisas incríveis. Às vezes a gente pisa mesmo no tomate. Faz parte do ser humano ainda, porque a gente está nessa caminhada. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Então, não tem como classificar e dizer, ó, você é isso, e você não vai sair disso. Não tem isso, é isso que ele está dizendo. Isso se perde, às vezes você flutua nisso. Aí eu vou apresentar para você o seguinte, ela é dividida em ordens e classes. Tá? Tem terceira ordem, são espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Aí eu vou fazer uma brincadeira aí com vocês. Eu quero que levante a mão quem acha que é espírito impuro. Só tem uma mãozinha, gente, está todo mundo evoluído aqui. Quem se acha que é espírito imperfeito? Impuro não, desculpa, imperfeito. Desculpa. Imperfeito. Um bocado de mãozinha, né? Pronto. Quem acha que é um bom espírito? Bom espírito? Uma meia dúzia de gato pingado, né? Como a gente não confia na gente mesmo. E quem acha que é um espírito puro aqui? Nariz puro. Ninguém, né? Ali já vê. Ó, eu vou dar o direito de vocês de mudar, tá? Aqui. Então, eu vou apresentar o que é cada um. Quem quiser mudar, dá tempo. Ok? Vamos lá. Espírito imperfeito, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Quem quer continuar aí? Todo mundo insistiu, ninguém quer mais. Bons espíritos, predomínio do espírito sobre a matéria, compreendem Deus infinito, quando encarnados são bons e benevolentes para com seus semelhantes, têm provas a passar até que o atinjam a perfeição. Será que a gente pode ficar ali mesmo? A gente não está lá e cá? E aí que Kardec fala que a gente está aí, ó, lá e cá. Não tem como dizer que você é isso ou você é aquilo. A gente é de tudo um pouquinho, até porque a gente tem tudo isso, né? Espírito puro é aquele que já a matéria já não é nula, totalmente nula, já não influencia mais, já atingiram a perfeição, despojaram-se de todas as impurezas da matéria, não estão mais sujeitos à reencarnação. Diz que só teve um espírito na Terra que era assim. Quem foi? Só Jesus mesmo, né? Só Jesus na causa mesmo. Aí tem, ó, as classes também, que eu não vou falar aqui. Primeiro, eu não vou contar cada uma, porque está lá no livro dos espíritos. Mas tenha muito cuidado para não estigmatizar o coitado do espírito e dizer assim, você é um espírito batedor, viu? Porque ele vai achar, meu Deus, eu não posso ser mais nada. Né? Será que eu nunca vou ser sábio? Será que eu nunca vou ser prudente? Ou será que em algum momento eu não sou prudente, eu não sou sábio na minha vida? Todos nós temos de tudo um pouquinho. Né? Então, só para finalizar aqui, os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Então, aqui e lá, gente, é a mesma coisa. Viu? Tem lá melhor nem pior. Uns no corpo físico, outros fora dele. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Os espíritos fora do corpo físico constituem o nosso futuro após a morte, tanto quanto somos a realidade deles quando retornam. Os espíritos estão longe de serem iguais, diferindo em elevação de acordo com o grau de perfeição alcançado. Ok? Essas são as referências, são 2 paginazinhas de referência para montar a aula. E agradeço, desculpa aí o tempo limitado, que nem sempre a gente consegue responder a todas as perguntas, ok? Agradeço. Obrigada.